no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo escritório. Então, vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tudo, todas as soluções que a gente pensou por aqui. E já aproveita, se tu é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e já dá um like no vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem antes de entrar na sala é a placa, então que tá escrito o nome do escritório, aqui basicamente tem os dados de contato. E eu também deixei esse QR Code aqui que leva direto para os nossos projetos. Então aqui já começa com os tons do escritório e já dá mais ou menos um leve spoiler do que a gente vai encontrar aqui por dentro, com arcos e tudo mais. E aqui tem a minha frase preferida, que é "tenha um lar com a tua história". Bom, vamos adentrar então. Bem-vindos! Então aqui, começando, a gente tem já as cores do escritório. Então a sala estava totalmente vazia e já tinha piso, tá? Então o que a gente pensou em solução foi de fazer com que a marcenaria, com os mobiliários, também traduzisse o que a gente pensa de projeto, tá? Aqui, como vocês, quem me acompanha já sabe que eu adoro adesivar as coisas, tá? Então aqui a gente trouxe uma textura de linho com a cor da minha marca, né? Então aqui é o verde realmente do escritório. E daí a gente envelopamos todas as paredes, que foi pela Top Film, e daí a gente fez com que ficasse mais escondidinho os quadros de luz, tá? Então a ideia foi essa. Vindo então aqui para a lateral, a gente tem esse painel em meia parede, que depois eu explico um pouquinho mais sobre ele. A gente tem esse móvel aqui, que ele é solto, e a gente consegue fazer com que ele ande pela sala, tá? Então aqui ele fica nossas folhas de rascunho aqui dentro, plantinha e um cheirinho, que eu gosto, que quando entra na sala, a primeira coisa que já sente é o cheirinho, tá? Aqui temos a plaquinha com Wi-Fi, o nosso Instagram e o nosso Pix, maravilhoso. Aí a gente tem, então, aqui esse cantinho que é mais como se fosse uma sala de estar, a ideia é essa mesmo. Então a gente tem esse tapete, que por mais que ele seja retangular, o formato dele é orgânico. Então eu lembro que na hora que eu fiz o projeto, eu tinha escolhido um super orgânico e tudo mais. Aí quando eu fui comprar, não tinha mais. Aí, enfim, daí esse aqui foi o que substituiu. Mas ele tem esse formato orgânico, essas linhas, que tem tudo a ver também com o que eu acredito dentro da arquitetura, tá? Aqui a gente tem esse sofazinho, que esse sofá tem muita história, coitado desse sofá. Era pra ele ser entregue, demorou pra ser entregue, enfim, mas chegou. E ele tem um formatinho mais orgânico também. E a ideia é realmente fazer esse canto bem sala de estar, como se a gente estivesse em casa. Então tem as almofadinhas, tem manta, tem tapete, tem as flores também, a vegetação, que é algo que eu adoro. E tem esse espelho aqui também, bem legal, que a gente pode ver o look do dia. Aí, vindo agora para a copa. Deixa eu ligar a luz da copa. Aqui a gente tem o nosso cantinho, então pensando em projeto, né, eu trouxe o rosa, então também, que é da marca. Então a gente tem o verde e o rosa. E eu pensei numa pedra que fizesse sentido, então eu tô usando essa aqui, que é da Michelangelo, que é a Napoleão Bordeaux. Ela é uma pedra maravilhosa, ela é muito, muito bonita, ela tem bastante personalidade, que faz bastante sentido também aqui com o escritório. E essa pedra, vocês sabiam que ela é usada na Gucci? É a pedra que é usada na Gucci. Acho que, se não me engano, é a de Milão que usaram. E também, acho que, se não me engano, a Ferragamo também tá usando ela agora na fachada. Enfim, finíssima. Aqui em cima, a gente tem, então, também um armário de armazenamento, que basicamente fica o nosso micro-ondas aqui escondido. Os nossos... chimarrão, né? É do sul. Então, como vocês podem ver também, essa térmica gigantesca, que é de chimarrão. Aí aqui ficam as coisinhas, né? Prato, copos. E aqui fica a parte mais também de detergente. Coisas mais feinhas, né? Que a gente não quer que apareça, no caso. Aí a gente tem aqui a nossa geladeirinha. E logo aqui, então, a gente entra para o lavabo do escritório. Vamos lá. Aqui no lavabo, o lavabo ele era todo branquinho, com um granito. Só que o tampo dele tava manchado. Aí eu usei a solução que eu adoro usar nos projetos também, que é adesivar. Então a gente adesivou no amadeirado aqui.
A gente também adesivou as paredes. Essa figura também, ela foi personalizada, então eu escolhi ela a dedo. Ela tá numa textura de linho também, que é a mesma textura dos adesivos da lateral. Então esse adesivo aqui, o linho bege, é um dos meus preferidos. Inclusive a Top Filme chama carinhosamente de linho Aline, porque eu uso bastante ele. E eu realmente adoro, eu acho que ele dá um conforto muito legal pro ambiente de uma forma delicada. Só que, claro, eu quis trazer um contraste, né, um destaque, na verdade, aqui pra parede do espelho, tá? Então, aqui a gente veio com marcenaria simples, que também é dispensa, não vou abrir porque é papel higiênico, coisas desse gênero que a gente tem por aqui. E aqui eu vim, então, com um pendente, que foi o que a gente mexeu, assim, do que tinha, porque antes era só uma iluminação central branca, horrorosa. Daí a gente mudou, a gente colocou duas iluminações, né, duas luminárias de sobrepor, e esse pendente aqui. E o que é original, a torneira ainda tá original, a torneira eu não mudei, e a bacia sanitária também tá original, mas o resto, daí a gente mexeu, né, a gente colocou o adesivo. O que é original da sala é esse móvel aqui do meio, tá? Eu não mexi nele, ele tá aqui, e ele funciona super bem porque ele é onde fica o nosso depósito. Então, basicamente, as nossas amostras, as coisas das meninas, os nossos depósitos de papel, coisas e tudo mais, fica aqui dentro. Então, esse móvel não é do projeto em si, né? Ele já estava aqui. E tem algumas baguncinhas, como vocês podem ver, o nosso aquecedor, né? Enfim. Mas aí aqui fica, então, as nossas amostras, né? Então, a gente tem amostra de rodapé, catálogo, coisa de tinta, mostruário de marcenaria, e também tem pedras aqui embaixo. E que a Jazz ainda vai arrumar, né, no caso. A ideia original do projeto era inclusive envelopar aqui também de rosa. Eu acabei não fazendo isso, tá? Então, quando a gente chegar aqui na sala de reunião eu comento um pouco mais. Porque a ideia... Aqui é a sala de reunião. Maravilhosa. Esse aqui é o meu cenário preferido e que também a maioria dos clientes amam. Então, aqui a gente tem em marcenaria também esse painel com arco, que foi que eu comentei lá na frente, que tinha um spoiler do que a gente vai ver aqui dentro, que logo na placa do escritório a gente já tem também em volta o arco. A gente tem o arco, a gente tem envelopamento também aqui. Eu adoro esse contraste que eu acabei criando, tanto com textura e cor e tudo mais, mas também a paisagem. Porque aqui a gente tem uma vista como se fosse um jardim, né? Então, bastante vegetação e tudo mais, por mais que seja desenho, claro, né? Uma ilustração. E dá bastante contraste com o que a gente enxerga no escritório. Peraí que eu vou abrir aqui, ó, a janela. Porque a vista do escritório aqui, ela é muito bonita. Muito bonita. Só que é uma vista super da cidade. Então, eu adoro esse contraste que eu acabei gerando. Então, a gente tem essa coisa da natureza e tudo mais relax, em contraste com a cidade. É algo que eu adoro. E, no início, originalmente, era pra ser um quadro aqui. Era pra ser impresso um quadro, só que, enfim, ele tava num museu na Holanda, alguma coisa assim. E daí eu não consegui, tipo, por mais que a gente pegou a imagem em alta qualidade do site do museu, não era o suficiente pra poder fazer a impressão do tamanho que a gente precisava. Daí por isso que, então, eu acabei mudando pra essa aqui, mas que segue a mesma ideia. Também era uma imagem bucólica e tudo mais, com a mesma ideia. Aqui no canto, então, aproveitando que a gente tem um pilarzinho, né, na verdade é um shaft, tá? Aqui é um shaft, não é um pilar. Eu vim, então, com essas prateleirinhas pra fazer aqui a continuidade, né, um detalhe. Aqui a gente fez um fechamento em marcenaria porque, como eu comentei que é um shaft, aqui tinha ponto de esgoto e água pra caso, enfim, né, fosse, sei lá, uma outra coisa, não um escritório de arquitetura. Pra ter ponto de pia e tal. Bom, aí aqui a gente tem o carrinho do café. Então, quando eu recebo os clientes e tudo mais, aqui eu coloco o bolo, aí fica os quitutes, que os clientes adoram. Mas no dia a dia fica o cantinho do café. Então aqui a gente tem a cafeteira e também tem livros de decoração, que eu adoro, né? E aqui tem mais vegetação, que eu também adoro planta. Vocês vão ver que tem bastante planta em todos os cantos do escritório, porque eu acho que dá outra vibe, tá? Bom, aí aqui a gente tem cortina. Bom, vocês estão vendo que é bem iluminado. O escritório pega bastante sol de manhã.
então ele é bem quente. Então a gente tem duas cortinas, né? Eu tenho a cortina rolô e a cortina na frente, né, de tecido, que eu queria realmente que desse essa cara de casa, o escritório. Então por isso que eu coloquei a cortina de tecido, tá? Eu optei não colocar blackout, isso é importante, porque eu não queria perder a vista mesmo fechado, eu queria ainda conseguir enxergar um pouco da cidade, porque a vista da sala é linda, então eu não queria perder isso, então optei por isso. Ah, lembrei de outra coisa que eu não falei, aqui da sala de reunião, que eu comentei no móvel, que eu ia envelopar e no fim eu acabei não envelopando. A ideia era fazer com que o móvel soltinho que tá lá no início, eu trouxesse pra cá, colocasse o projetor e projetasse aqui os projetos, né, quando fizesse a apresentação e tudo mais para os clientes. Só que o que acontece? Aqui é muito claro. Então, não funcionou direito essa ideia acabou sendo abortada. Aí, antes eu tinha outras cadeiras aqui, que elas eram amadeiradas, elas eram bonitas também, mas elas acabaram estragando. Esse é um tema que eu vou trazer em outro vídeo aqui no canal sobre as cadeiras, mas enfim. Aí, como era tudo era madeirado, eu não sentia tanto esse branco, sendo bem sincera. Só que aí agora, a gente trouxe essas cadeiras lindas, novas, maravilhosas, lá do Nicola. Ó, que ela é rosa, daí eu resolvi trazer a cor do escritório pra cá. E também acabou, então, a gente tem o verde do fundo e o rosa das cadeiras, com o amadeirado também, que faz a composição com a mesa. E daí agora, o contraste tá maior. Confesso que eu estou com uma vontade maior agora de envelopar em rosa, porque daí eu acho que vai fechar bem o ambiente, tá? Quem sabe, sendo para os próximos capítulos. Aqui no pendente eu também não comentei. Esse pendente é da Tok Stock. Eu vi ele antes de ter a sala. E eu já tinha visto ele na Tok Stock, eu achei ele lindo. Eu disse, nossa, eu queria muito usar ele em algum lugar, sei lá eu onde. Aí eu joguei pro universo, né? Aí, agora, daí quando eu tive o escritório, eu disse, gente, eu preciso muito daquele pendente. Aí, esse aqui, ele é feito em cerâmica. Ele é muito, muito bonito também. Ele é todo uma carinha de casa de vó, sabe? Adoro. Aí, bom, aqui essa cadeira também eu amei muito. As gurias do escritório comentaram que se eu fosse um móvel, eu seria essa cadeira. Eu adorei a definição. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, então, a parte do trabalho. A parte onde a gente realmente cria por aqui, tá? Então, a gente tem essa mesa central. O layout do escritório, ele fala muito sobre o que eu acredito e a forma como eu acredito de criação, tá? Então, assim, aqui a gente senta todo mundo junto. Não tem diferença entre lugares, eu não tenho uma sala separada, nada disso. Eu acho que eu gosto dessa integração. Isso realmente fala bastante sobre mim, sobre como a gente cria por aqui. Então eu acho que todo mundo tem que criar. Eu crio falando, então assim, eu falo muito enquanto eu tô criando, coitada das gurias, mas é verdade, eu sou uma tagarela. Então, quando eu tô criando, eu tô falando, e eu gosto dessa troca. A gente tá criando aqui, detalhando ali outro projeto, e já vai, e já questiona. Então essa troca contínua que a gente tem aqui no escritório, eu acho que ela é primordial. E é a forma como eu acredito que tem que ser um ateliê mesmo, né? Então assim, a ideia realmente é essa. Então por isso que a gente tem essa mesa única para todo mundo, né? Então eu gosto bastante dessa ideia. E também tem outras soluções, claro, que eu tive que fazer para que isso funcionasse. Porque o que acontece? A sala já tinha o piso e o móvel ali do meio que eu comentei, né? Então eu precisava de alguma maneira trazer energia, né? Precisaria ter tomada, precisaria ter ponto de internet e tudo mais para essa ideia da ilha funcionar. Então eu precisei usar a marcenaria para isso, tá? Então por isso que a gente tem painel em toda a metade da parede, porque é por onde vêm os cabos, tá? Então já tinha algumas tomadas ali e eu não ia mexer no piso, entendeu? Pra colocar tomada no piso pra ligar o computador e tudo mais. Então eu usei a marcenaria a meu favor nesse sentido, tá? Então o ponto de internet, pra vocês terem mais ou menos uma noção, ele vem lá do corredor, claro, passa pelo forro e ele desce por aqui, ó. Não dá nem pra ver, mas a gente fez aí um acabamento em marcenaria, uma canaletinha bem pequenininha. E daí vem esse cabo e ele vai até ali o hub central que eu vou mostrar pra vocês, que foi a solução que fez com que, então, a gente consegue ter essa ilha, tá? Porque olhando dá a sensação de que é uma mesona no meio solta, mas ela não é solta. A gente tem um pedacinho dela que conecta, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente tem esse pedacinho que vocês estão vendo que ele se conecta com esse painel. Então,
todo o cabo de internet e tudo mais, ele vem por aqui, ó. Então aqui é onde tá os no breakers que a gente tem, né? E também o modem. O modem da internet tá aqui. Então, por aqui é que passa todo o cabeamento, toda a parte de infra para os computadores. Então, essa foi a solução que eu consegui enxergar, né, e pensar para fazer com que funcionasse a ilha. Aqui, na parte onde eu sento, eu uso notebook, tá? Então, vou mostrar o meu que tá... Não, vou mostrar das meninas, que tem computador. Mas, enfim, dentro aqui tem tomada para poder colocar computador, né? Então, caso precise de uma CPU, enfim, eu tenho já toda a infra pronta por aqui. Mas daí aqui, eu tenho, então, tomada também de apoio na minha bancada. E vocês estão vendo que tem o mínimo de cabo possível aparente, né? Claro que a gente não tem muito como fugir, porque um cabo ou outro vai ter que aparecer. Mas aí aqui, ó, passa todo o cabo. Esse cabo aqui eu conecto a minha tela auxiliar pro notebook. E essa aqui é o carregador, ó. Vocês estão vendo que vocês não estão enxergando onde está o carregador. Então passa na lateral, passa por aqui. Tem um furo nessa mesa, aqui embaixo, que daí leva aqui pra baixo. Ó, e daí aqui passa e a gente tem ali embaixo as tomadas. Então, e o cabo de internet também e tudo mais. Então, assim é a forma que a gente fez com que esconda toda a parte de infra. E por isso também que a gente usou a palhinha, porque eu adoro usar em projeto, eu acho lindo, mas também para ter essa ventilação permanente das máquinas, né? Então aqui é bem importante, porque é bem quente, tem 2 no breakers, tem o modem, então tem que ter uma ventilação bem importante pro funcionamento correto, né, das máquinas. Aí agora, deixa eu mostrar para vocês a parte de baixo aqui, mostrando com um computador. Ó, aqui, o computador das meninas. E daí a gente tem os computadores que ficam aqui dentro, ó. Então, basicamente, aqui, olha, vida real. Em projeto, a gente tinha colocado as tomadas aqui, tudo certo. Só que daí, o computador passou, né? Passou um pouco. Porque a gente desconsiderou esse espaço aqui que é necessário pra ferragem dali. Então, sim, aconteceu isso. Mas aí tudo certo. Daí a gente conseguiu resolver com uma régua mesmo, tá? E daí tudo isso é ligado lá no breaker. Então, se falta luz e tudo mais, tá tudo certo. Aí as portas também, elas... a gente tem em todos os cantos, então cabem 6 computadores, então tudo isso foi pensado para caber 6 notebooks, 6 CPUs, né, 6 computadores grandes. E também aqui, por último, mostrando a ideia da gavetinha suspensa. Então, para conseguir ter uma ergonomia adequada, né, para conseguir sentar, ter o computador na altura dos olhos e ser realmente confortável trabalhar, a gente pensou então nesse móvel aqui da parte de cima e então no vão dele, que eu já tinha aberto, né, pra vocês verem, mas enfim, só agora salientando, que é um espaço para as gurias guardarem, então, as suas coisas, né? Então, ao invés de ter uma gaveta, a gente tem aqui uma portinha basculante para poder guardar a caneta, enfim, coisas, creminho de mãos, aquela coisa, tá? Bom, aí, aqui no canto, que eu queria mostrar pra vocês, que a gente tem, então, também a mesma ideia, né, da furação que tem lá na minha bancada, que eu mostrei pra vocês, a gente tem aqui. Então, a gente tem tomada e aqui também passa fio, porque caso precise de um notebook e tudo mais, tem também espaço pra acessar por aqui. Bom, o que a gente tem também de decorativo aqui no escritório, e não só decorativo, eu usei ele como uma luminária, são as prateleiras. Então, as prateleiras a gente tem vegetação, a gente tem todos os meus livros de arquitetura, que são meus xodozinhos. E é bem engraçado, que quando eu trabalhava de home office, antes de ter o escritório, e na minha casa tava trolhado. Daí, quando eu trouxe pra cá, eles ficaram quase nada. Eu percebi que eu preciso comprar muito mais livros de arquitetura, porque tá vendo, ó, ficou soltinho, coitados. Aí a gente tem aqui, então, como eu comentei que eu usei pra iluminação, o que foi que eu fiz, tá? Essa parede aqui, ela é de drywall, então eu consegui passar, sem muita quebradeira, fio pra cima, tá? E aqui eu coloquei, então, uma canaleta de sobrepor do ângulo 90. Eu adoro usar ela nos projetos, porque a gente consegue ter uma iluminação mais difusa e mais aberta. Então, essa iluminação aqui, ela é bem importante pra gente conseguir trabalhar
uma iluminação boa. Então, além dela ser decorativa, ela tem realmente uma função de trazer bastante iluminação, principalmente de noite, porque a sala é bem iluminada durante o dia. E na parte de cima, eu coloquei também iluminação. E daí, essa iluminação da parte de cima, aí sim ela tem um caráter decorativo, porque ela acaba gerando uma iluminação indireta no forro. Isso também dá uma sensação de que o pé direito é mais alto, né? Quando a gente ilumina, assim, o forro dá essa sensação. E também a sensação de conforto e aconchego, que é o que eu queria muito pro escritório. Então, eu queria que fosse um lugar muito confortável para trabalhar, para receber os clientes, para gravar conteúdo, porque é onde a gente vai ficar mais parte do tempo da nossa vida. Então tem que ser muito legal, muito confortável. E é isso que eu pensei quando eu fiz o projeto daqui. E... deixa eu ver, eu ia falar outra coisa da iluminação, gente, esqueci. Ah, isso. Ah, tá. Bom, de iluminação aqui das prateleiras, é isso que a gente tem. E falando agora sobre a iluminação central do escritório, né? O que foi que eu pensei? Então a gente tem esse trilho aqui em cima, né? Que tem bastante iluminação também. E esse trilho, ele é da Nordecor. Eu acho ele lindo, esse acabamento laminado de madeira, que dá um aconchego também muito bonito. É um detalhe que faz toda a diferença também. Ao invés de ser todo branquinho, eu quis trazer a madeira também na iluminação, né? Na luminária. E é bem legal esses spots, porque daí a gente consegue mexer, né? Então, se quer mais centrado no meio da mesa, se quer dar algum destaque pra vegetação, né? Então, ou pra decoração nas prateleiras, então a gente consegue fazer essa brincadeira com a iluminação e fica uma iluminação mais multifuncional mesmo. Já nas circulações, eu usei essas de sobrepor, que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem nas circulações aqui, tanto aqui quanto na entrada do escritório, e também na copa, né? Então, e é o mesmo modelo do lavabo também. Então, eu usei o mesmo modelo em todos, de uma forma bem clean, assim, branca mesmo. Daí essa é realmente pra não aparecer tanto mesmo. Bom, então esse foi o tour aqui pelo escritório. Me deixa nos comentários qual foi a parte preferida de vocês. Se tem alguma dúvida sobre, né, curiosidades, enfim, pode deixar aí nos comentários que vai ser um prazer responder pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Aproveita, já dá o like no vídeo se ainda não deu. E também compartilha com aquela amiga que adora ver coisas de decoração.